Olá, este é o Gente da Gente, contando as histórias sempre fantásticas da nossa querida Divinópolis, a Princesinha do Oeste. Lembrando para você que nós estamos também no YouTube. Se você quiser acessar, nós temos mais de 100 entrevistas. É só você digitar no YouTube Garcia Júnior, Gente da Gente. Estão os nossos convidados especiais, estão aí as histórias à sua disposição, sempre contando com a direção de estúdio de Lincoln Clóvis, com a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, com a edição de Alif Rundinelli e as imagens do Diogo Silva e do Wesley Mourão. E nós vamos prosseguir aqui com a nossa série de programas, né? Nós estamos fazendo alguns programas especiais com o produtor Júlio César Faria. E também ainda em tempo, dizendo para você que o nosso programa tem o apoio cultural da Unimed Divinópolis. Júlio César falou muito do seu relacionamento com os grandes artistas, dos grandes shows aqui realizados. E hoje nós vamos dar prosseguimento lá naquele começo dos anos 90, a eclosão da Festa da Cerveja, passando por outros eventos, no nosso próprio Teatron, que ainda deve ser mencionado aqui nesse programa de hoje, o Cine Alhambra. Enfim, esteja à vontade, seja muito bem-vindo, Júlio César Faria, produtor musical, produtor artístico e promotor cultural. É isso aí, Garcia. Prazerão estar aqui com você, mais um programa, mais uma vez, né? Com vocês todos, contando um pouco dessas histórias, né? Das nossas passagens e vivências, né? E sempre bom contar e registrar, né? E a gente comentou muito no programa passado sobre o início do Teatron, né? As coisas como desenvolveram no teatro. E os anos 80, Divinópolis começou a caminhar para essas coisas no final dos anos 80, né? O teatro puxou uma série de coisas. Antigamente era tudo muito amador. Mas nos anos 90 que foi a grande explosão e os grandes encontros das grandes parcerias, as formações, os espaços, e tudo começou a mudar. E eu ontem, até esse final de semana, eu tive em Belo Horizonte com o glorioso Jackson Martins, e o nosso grande artista Saulo Laranjeira, no aniversário do Jackson de 65 anos, e relembramos muita coisa. O Saulo Laranjeira foi o primeiro show do Teatron, inaugurando o Teatron, e foi onde eu conheci o meu parceiro, o Jackson Martins, grande parceiro de estrada. Rodamos esse Brasil aí, com Belchior, Zé Ramalho, Saulo Laranjeira, Paulinho Pedra Azul, Celso Adolfo, mas aí é uma lista enorme. É uma lista enorme. Difícil porque a lista é grande. Tudo. Geraldo Azevedo, Pena Branca Chavantinho, Elba Ramalho, e aí a lista não para. Foi no final dos anos 90, foi que eu conheci também Daniela Mercury, onde começou a nossa história também. Então, os anos 90 foi um ano de muitos conhecimentos e muitas formações de parceria. Divinópolis deu um avanço. Cine Alhambra, a gente voltando os shows no Cine Alhambra, porque nos áureos tempos de Divinópolis a gente tinha grandes shows no Cine Alhambra, como tinha no Poliesportivo de Divinópolis, né? E aí nos anos 90 eu resgatei essa história no Cine Alhambra. E inclusive o lançamento da turnê do Nércio da Capitinga, que eu trabalhei com ele um tempo, e uma coisa que me marcou na minha vida. Em determinado momento da vida, eu e o Jackson fez uma turnê com Renato Teixeira e com Belchior. E eu entrei para fazer a produção de um deles, ele fazia um, eu fazia o outro, e eu fiz uma proposta para ele da turnê terminar em Divinópolis, no Cine Alhambra. Porque Renato e Belchior, ambos lançados por Elis Regina, nunca tinham se encontrado. Grande Elis, né? Grande Elis. Gaúcha, como o Belchior, né? Justamente. E Belchior, que do oposto total, né? E a Elis era a Pimentinha. A Pimentinha. E Belchior recém-chegado do norte, né? Do Nordeste, que inclusive eu tive a oportunidade de visitar, conhecer a mãe dele, a família, a casa. Tive a oportunidade de morar lá no Ceará 1 ano lá.
Estou falando aqui um trabalho no Dragão do Mar, que é onde ele tem Estou falando tipo aqui, Belchior Gaúcho, agora você vê. Cearense, né? Cearense. Então, ainda que deu tempo de consertar a casa aqui. Fui conhecer a casa dele e as redes ainda estavam lá. Né? Não se tinha cama, eram redes, sabe? Da mãe dele e tudo. E tivemos uma passagem muito bonita por Fortaleza durante um ano. Eu, ele e Jackson. E o Jackson foi empresário de Belchior durante um tempo. Empresário mineiro. E os anos 90 começou a mudar, a coisa começou a sair também do teatro. Mas aí eu estava falando da turnê, a gente fez a turnê com Belchior e Renato Teixeira, e no grande encontro, que foi em Divinópolis, no Cine Alhambra, os dois se encontraram pela primeira vez na vida, em cima do palco, entrando cada um por um lado, cada um com um camarim, não se encontraram durante a turnê, e foram se ver e tocar junto pela primeira vez na história, no palco, no Cine Alhambra. Isso realmente é para ficar registrado nos anais da história. A gente tem tudo filmado, registrado. A M-Video, o Marcos, nosso glorioso Marcos, tem um registro de 89 para cá, de tudo que a gente fala, sabe? O Marcos sempre esteve presente em todos os eventos e fez questão de registrar todos os eventos. Um grande amigo. O Marcos da MV deve ter um acervo maravilhoso. Um negócio fenomenal, né? Eu digo de todos os eventos, assim. Divinópolis e região, né? O Marcos difícil só não me você laçar o Marcos da MV, né? E isso tem que ficar exposto ao exame da opinião pública, né, não? Fazer igualzinho o apresentador da televisão lá. Marcos, queremos você aqui. Ele é difícil. Mas tem um acervo que eu ainda vou ter oportunidade de, com ele, a gente fazer uma edição disso e apresentar isso. Porque realmente o acervo dele é de 89 até, comigo, até 2000 Até os dias de hoje, né? Ele está sempre presente nos grandes eventos. Em todos. Nem que se ele não tiver contratado naquele evento, ele vai para fazer o registro da minha parte. Sempre. E aí eu tive uma grande parceria nos anos 90, que foi o Ricardo e a Slap. A Slap ia comemorar 15 anos. A sorveteria, né, antiga, de Divinópolis, que marcou a história. Como é que as coisas se perdem no tempo? Se vendia todos os shows, né? Todos os postos de venda de todos os shows. De ingressos. Era tudo. Era o Ricardo e o Chico, o glorioso Chico, que não está mais entre nós, e o Ricardo Ordones, que eram os donos, e viraram grandes amigos de infância e viraram grandes parceiros nessa história. E porque até então a coisa ficava muito entre os shows de MPB e os teatros. Só que na década de 80, eu fui conhecendo muito artista. Conheci a Paula Toller, conheci a galera do rock, né, nacional toda, e que depois eu vim fazer a volta deles nos anos 2000. Então, com o conhecimento dessa galera, eu juntei com o Ricardo. A Slap era ali na rua Santo Antônio antigamente, ali na João Notini, ali no centro, e era a fábrica nova, tinha acabado de construir uma fábrica lá. E a gente pegou e fez um escritório de produção lá, e fizemos, eu estou até com o crachá aqui, aniversário de 15 anos da Slap e 15 anos do Kid de Abelha, porque eu conversando com eles, me alertaram que iam fazer 15 anos. E conversando com o Ricardo, ele me falou que estava fazendo 15 anos e a data era a mesma. Então resolvemos fazer um evento em comum no poliesportivo, onde deu tanta gente que o Marcos teve de última hora colocar uns telões do lado de fora do poliesportivo para transmitir o show, porque não cabia mais gente dentro do poliesportivo. Impressionante, né? E a rua lotada de gente, tinha mais gente de fora ainda do que de dentro. Ali, né? Aí o trânsito foi fechado, né, para o evento, aí o Marcos colocou uns telões lá de fora, os especiais pararam de fora, a galera sentou e começou a curtir o show pelos telões. Tinha muita gente de fora, Júlio? Muita gente de fora, muita gente de fora. Que formiga. Divinópolis sempre atraiu muita gente da região toda, né? Cláudio. Pará de Minas, Itaúna, né? Essa galera toda, né? Nova Serrana. Vinha especial de tudo. Até porque, Garcia, antigamente, você vê um show, era uma coisa muito rara, muito difícil.
Às vezes você passava uma vida inteira sem conseguir assistir um show. Ao vivo. Ao vivo, né? Então, assim, era uma coisa que era uma oportunidade. Então, quando tinha-se um evento, ia todo mundo no evento, né? Nos anos 90, no começo dos anos 90, o nosso clube fez o RPM no Poliesportivo. Foram 2 dias que arrancaram os portões do Poliesportivo para o povo entrar. Foi arrancado os portões, porque deu gente demais. Eu mesmo fui um que não conseguia entrar. Uma ironia que depois dos anos 2000, quem fez a volta do RPM nacional fui eu. Mas eu não conseguia entrar para assistir, nenhum dos 2 dias. Então foi uma década muito quente. E aí nós fizemos esse evento. Desse evento, eu tinha um evento guardado. Antigamente não existiam essas bandas pequenas, não, que tocam nos bares, nas coisas. Chamava-se banda de garagem, porque elas tocavam só nas suas casas, nas suas garagens, não tinha público, né? Não tinha contratante, pagante para isso. Os bares não tinham esse conhecimento ainda, né? Dessas bandas e tudo também. Não havia essas casas de show pequenas, né? Com essas coisas de show. E eu tive a ideia de fazer o primeiro festival nacional de bandas de garagem. E eu precisava de um lugar. Aí eu conversando com o Ricardo falou assim, vamos ali conhecer a área do Gino, da XZ, que era atrás do Parque de Exposições. Chegamos lá, gostei demais da área e tal, e vi ali possibilidade de um lugar fantástico. E fomos conversar com o Gino, e o Gino tornou-se um parceiro. E nós chamamos também o GG Lara, em Belo Horizonte, que o GG Lara é um divinopolitano, que foi cedo para Belo Horizonte fazer produção. Um dos primeiros produtores do país, que saiu de Divinópolis. E um dos grandes produtores do país, hoje e sempre foi. E a gente juntamos os 4 e criamos a XZ52, que era uma área linda, maravilhosa, para eventos. E inauguramos com esse festival de música, chamava Rock, Diversão e Arte. Na edição tem um panfleto, até está ali em cima ali, chamado Rock, Diversão e Arte, onde eu fiz uma área com um palco gigante, muito grande. Em cima tinha um restaurante montado com um camarote. Ninguém nunca pensou em camarote. Eu montei um camarote, um restaurante do Gelu, que era do Sabor Aqui. Grande Gelu. Grande Gelu. Está aí vivo e são. Está aí vivo e são. Testemunha ocular da história. E continua sendo um dos melhores cozinheiros do mundo, viu? Mas fizemos... ele é bom no negócio. Desde o primeiro que ele abriu o Sabor Aquilo, o Gelu sempre fez sucesso com seus restaurantes, né? E fizemos esse camarote com esse bar, com esse restaurante ao lado do palco, que tinha um galpão lá assim, eu montei uma estrutura na frente e vendemos a primeira vez o camarote. E fizemos o palco. Na época eu tinha o apoio do meu amigo Ricardo Eletro, que patrocinava a gente, que era amigo de nós todos. E fizemos uma boa estrutura, não existia banheiros químicos, nós inventamos uns banheiros funcionais. E lá tinha um oásis no meio do terreno, que era queda d'água, com plantas, uma coisa mais linda, onde se transformou num camarim. E uma tenda de circo, com 23 bandas de garagem, que foi selecionada através de um concurso no Brasil todo. Então, mas teve alcance nacional? E como teve um alcance nacional, eu tive uma parceria da MTV, que a MTV me fez uma proposta, porque era a cara da MTV, de mostrar essas bandas pela primeira vez e fazer um lançamento, na época não se conhecia, não se falava nisso ainda, de camisinhas. Onde a MTV mandou 50 moças muito bem vestidas, bonitas, na portaria. Era uma farta distribuição. Recebendo as pessoas e dando instrução e apresentando isso. E a gente teve bandas da Bahia, de Goiás, muitas de Minas Gerais, que é o berço do rock de bandas, do Nordeste, do Paraná, tivemos bandas de tudo quanto é lugar. Foram selecionadas 23 bandas. E a MTV, na época não tinha as telas bonitas, esparramou lá aqueles caixotes de televisão desse tamanho, na área toda, e foi transmitido ao vivo pela MTV o evento. Foi uma grande parceria que eu fiz,
que depois eu fiz uma outra parceria na MTV, já com o Marcelo Nova e a filha dele, já... Marcelo Nova, parceiro do Raul Seixas. Né? Já na Festa da Cerveja, justamente. Então, assim, lançou-se a XZ52. Dali, deu-se o segmento de outros shows. A Festa da Cerveja já tinha começado, ela começou em 91, que também nos anos 90 eu conheci o Itamar de Oliveira, que foi o criador de Oliveira. da Festa da Cerveja, ele e o Juca Mariano. Eles é que deram um chute inicial, né? O projeto todo escrito do Itamar de Oliveira, e os dois eram parceiros, e procuraram parceiros e conseguiram fazer a primeira edição da Festa da Cerveja em 1991. E eu tive a honra, como amigo dele, de saber disso primeiro que todo mundo. Ele me mostrou o projeto antes para saber se podia ou não podia. Eu me lembro muito bem do caminhão da cerveja, subindo a Paraná, rumo ao Parque de Exposição. Tinha um burrinho também com os barris de cerveja, isso, né? Bem a moda antiga de quando aquele bendito alemão inventou a cerveja. Tinha até os alemães bebedores de cerveja. Tinha, né? tudo caracterizado. Nós tivemos toda a presença de todas as marcas de cerveja da época. Tivemos o baixinho da Kaiser. O baixinho da Kaiser. Gente, como é que isso tudo só poderia vir assim à tona, a história? Rapaz, Chiclete com Banana tocou num stand na Festa da Cerveja. Ele ainda era pequeno, tocava num stand. Os humoristas famosos faziam graça nos stands, ainda não eram tão famosos. E a Festa da Cerveja lançou muita coisa cresceu a partir Eu me lembro que a Festa da Cerveja teve um alcance tão grande que a minha parentada lá do sul de Minas, a minha parentada lá de Barbacena, todo mundo ficou pedindo pousada lá em casa, que eu morava ali no Esplanada. Tinha até a tirinha da Loteria Federal, da Festa da Cerveja, que corria. Você não guardou, não? A quina, que não era a Mega Sena, o sorteio era no dia da Festa da Cerveja, entendeu? Aí em Divinópolis. Eu me lembro que a Festa da Cerveja... eu não sei como é que, de repente, interrompeu e depois a gente vai trazer outras entrevistas e falar muito sobre sobre esse grande evento, não é, que ficou conhecido até internacionalmente. Eu me lembro que lotavam-se os hotéis, as pensões e as casas de família disponibilizavam quartos e chegou numa edição, não sei se foi a segunda ou a terceira, bem no começo, né, você não achava nem quarto particular nas residências familiares para alugar. Né? Dormiam dentro dos carros aqui na avenida. Dormia, Isso aqui lotava a avenida inteira, vai muitos quarteirões, né? E eu já, na época, eu acompanhava o Itamar, mas não fazia a produção da festa, mas eu fazia a produção daqui de baixo. Eu colocava os trio elétricos aqui embaixo, no centro da cidade, tinha trio elétrico, né? Tinha shows, tinha barracas, né? Tinha tudo aqui embaixo. Eu estive com um amigo meu outro dia, não assim com as nossas idades aqui, mas ele me disse um detalhe interessante que eu queria perguntar para você. A Festa da Cerveja começou a perder força quando ela saiu aqui do centro e foi só naquela área lá do parque. Então ele acha que porque o pessoal gosta do centro da cidade. Os turistas gostam do centro da cidade. Porque a festa... Eles fazem hora para subir para lá, como acontece no rodeio. A festa era um motivo para as pessoas virem para Divinópolis, né? Para se encontrar. Porque Divinópolis é o polo aqui da região, né? E é uma cidade muito bonita, de gente muito agradável e tal. O pessoal de Belo Horizonte gosta de vir para cá, o pessoal de Pará de Minas, o pessoal de Itaúna, E o Brasil inteiro descobriu Divinópolis e começou essa migração para cá, mas... tinha esse aquecimento na Savacinha, era muito importante. Né? Teve um amigo meu que me lembrou desse detalhe. Nos anos 90 isso aqui foi uma glória, né? Nossa mãe, foi o estouro do Ibope. Sabe? O estouro do Ibope é muito bom. Foi uma coisa fantástica. Então, paralelo, tinha a Festa da Cerveja, que eu já acompanhava, e aí a XZ começando, aí a gente fez lá, depois o Geraldinho Martins fez Paralamas do Sucesso, fizemos uma série de shows lá na XZ52, ela durou por um tempo, mas como era um espaço de uma fábrica, não era um espaço de shows, ela também teve seus dias contados.
Mas ali foi o pontapé onde eu reuni os parceiros, e junto com a Festa da Cerveja, que estava começando também. Né? E, ao mesmo tempo, com Jackson, eu saía para fazer as produções nas turnês, com Belchior, Geraldo Azevedo, Renato Teixeira e essa turma toda, e a gente rodava o estado inteiro, rodava o Brasil, rodava tudo. Então estava tudo acontecendo assim, os shows no Cine Alhambra, né? Eu fazendo homenagens aos escritores de Divinópolis, criando eventos com a presença da Adélia Prado e tudo. Então estava tudo no auge, tudo acontecendo ao mesmo tempo e gloriosamente. Então acho que foi o ano mais cultural. A década, né? Não, diz um termo, né, até do português clássico, né? Um ano profícuo. Isso aí, por aí. Por aí. E foi assim, eu tenho, os comerciais, eu comecei a trabalhar, fazer os comerciais também, agenciar os artistas, essa é a Débora Falabella, né? A gente fazendo os comerciais da Unipac na época, e comecei a desenvolver, porque no teatro eu fiz muita produção, estava começando um negócio chamado Malhação. E eu comecei a levar esses artistas para a estrada, eles montavam peças, porque a Malhação era um espelho e eles tinham que fazer trabalhos para ganhar dinheiro, que eram as peças. E a gente começou a fazer turnê com essas peças, rodar com essas peças. E depois vieram os MPB. Então tinha muitos atores que a gente continuou depois fazendo trabalhos de gravação de comercial. Aí as empresas de Divinópolis começaram a ter seus artistas famosos fazendo comercial, fazendo os comerciais. Então, teve o Unipac, teve a Sincal, teve várias empresas, e elas começaram a apoiar o teatro e a cultura e os shows de MPB. Empresas parceiras. Empresas parceiras. Né? A gente já tinha a mídia de parceira, então as empresas começou-se a nova era, que era patrocínio, que até então era uma coisa que não tinha. E aí começaram a vir as empresas a apoiar os eventos, e aí os eventos começaram a acontecer desencadeadamente. Eu me lembro desse começo de década dos anos 2000, né? O negócio, fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, né? 2000 já foi uma onda totalmente diferente, que já foi o resultado dos anos 90, né? Veio na esteira, né? Aí teve aí teve a parada nos anos 90, nós tivemos a queda dos rock nacional, né? O rock nacional desceu, né? Muitas bandas sumiram durante esse período, né? E tal. E eu fui desenvolvendo um trabalho com eles e tal, acompanhando sempre tudo, e fazendo shows para tudo quanto é lugar. E quando chegou nos anos 2000... Na virada do milênio? Eu tive a oportunidade de relançar... Do século, aliás, do século. De relançar todos eles. Capital Inicial, Ira, RPM, o Traje, e daí para frente. Isso tudo passou nessa época de transformação, né? Foi uma era de transformação. De 10 em 10 anos, é engraçado, né? Mas de 10 em 10 anos o processo tem uma evolução, tem uma transformação, tem um ciclo, né? Então, de 2000 a 2010 foi uma história da Festa Cerveja. De 90 a 2000 foi toda onde nasceu essas coisas, de 2000 para frente. 2000 a gente teve o Divino Chopp, aqui onde aconteceram vários shows ali no Divino Chopp, né? Tivemos o Mostarda também, a gente teve alguns shows no Mostarda. O Divino Chopp foram muitos shows com o glorioso parceiro Clélio, que saiu da direção da casa e montou, na época, a cervejaria, depois o Divino Chopp. Depois que o Divino Chopp fechou, a gente foi fazer os shows na cervejaria, onde eu levei Fernando Ângelo, Paulinho Pedra Azul, Saulo Laranjeira e vários outros artistas. Aqui, inclusive, foi um dos últimos shows do querido Chavantin, do Pena Branca Chavantin, onde já nesse show eu tive que carregá-lo no colo, colocar na cadeira de roda em cima do palco. Ele já não estava andando. E faleceu pouco tempo depois, ficando só o Chavantin na carreira. Foi onde eu estreitei amizade com Oswaldo Montenegro, com Renato Teixeira, sabe, Belchior, que já fazia parte, que Belchior conheci, como eu já falei, lá em 82, né? A gente foram, se eu não me engano, 28 ou 29 shows ali, um por mês, no Divino Chopp. E às vezes tinha mais de uma sessão, porque lotava muito rápido. Era um espaço pequeno, apertado no fundo do Divino Chopp,
Mas era muito bonito e aconchegante. E aí a gente fazia os artistas de voz e violão, né? Sei que muita gente que está assistindo aí passou por lá, porque os shows todos esgotavam, e abria mais sessão, e esgotava, e abria mais sessão. O Divino Show, ele foi de que ano a que ano, né? Olha, precisamente o ano assim eu não consigo localizar, não. Foi nos anos 90, né? Foi nos anos 90. Meados? O que foi? Meados dos anos 90, né? Sabe? Mais 95 para frente. Porque em 99 eu fui com o Belchior mais Jackson para Fortaleza, e quando eu voltei, eu já tive com o Nete e já recebi o convite para fazer a Assunção, festa. né? Nete Assunção. Grande Nete Assunção. Grande companheiro e parceiro. E me convidou para fazer a Festa da Cerveja junto com o Bezerro, e em 2001 eu fiz a primeira edição da Festa da Cerveja. Já numa transformação, já transformando a Festa da Cerveja mais para o lado do Rock em Rio, porque aí já tínhamos o Rock em Rio, que já deu um novo formato para as... foi um marco, né? Na história, entendeu? Não só da música, do rock e dos costumes, né? O Rock em Rio. O Rock em Rio. E eu já tinha uma projeção nacional, eu já tinha envolvimento com todos esses eventos nacionais, e depois nos anos 2000 eu vinha participar da criação do Festival de Verão de Salvador também, e uma parceria com o Festival de Goiânia também de rock, e do Planeta Atlântida do Sul. Então a gente começou já a fazer essas grandes parcerias nacionais, e na década de 2000 eu fazia média de 180 shows por ano, Garcia. Nossa, era muita coisa. É quase um dia assim, outro não. Entendeu? Então, assim, foi onde... O ano tem 360, né? 180 é um dia assim, outro não. Um dia outro não, sabe? E tinha meses que era um dia sim e o outro também. Então, era... tinha época também que era 2 por dia, 3 por dia. Teve também. Né? Das cidades próximas, interligadas, né? Você ainda nem bem terminava o show aqui, já saltava para Pará de Minas, para Itaúna, para Formiga. Porque a gente já começou a ter os recursos para isso. Porque nos anos 80 e nos anos 90 era muito difícil esse negócio de equipamento de som, equipamento de luz, transporte. Era um negócio bem complicado, era pouca gente que tinha, não era coisas no interior, não tinha nada excepcional. Já nos anos 2000 já tinha. Já começou no final dos anos 90 a gente já começou a ter ônibus bons, empresas dedicadas à turnê de artista, já empresas de som, de luz, profissionais. Os artistas começaram a comprar os próprios ônibus, né? Hoje já compra avião. Hoje tem avião, jato e tudo mais, né? Aí começou a possibilitar fazer mais de um show, né? Eu também tive uma grande felicidade de conhecer o Oswaldo Montenegro, que a gente desenvolveu muitos shows também, que é um artista que eu falo assim, sabe por quê? A gente mexe com tanto artista, para mim é meu companheiro de trabalho. Mas a gente também tem alguns que a gente é fã. E o Oswaldo é uma pessoa muito especial. Pegou a pessoa que entendeu? eu não conheço pessoalmente, ele e a mas Madalena transmite né, uma vibração positiva. Ele e a Madalena, mulher dele, que toca flauta com ele nos shows, E ele ficava na porta do Divino Chopp. A gente vinha fazer show, ele ficava na porta do Divino Chopp, sentava com o seu violão, tinha um altinho assim na entrada, e ele ficava tocando violão ali para as moças que passavam, seguia as moças, saía cantando para a rua fora. Os tempos mudam, sabe? Né? Eu levava Belchior nos bares comigo, sabe? Botava os artistas na rua, passear comigo, ir nos lugares, frequentar os lugares, na casa das pessoas, nos sítios e tal. Então eu tinha muito essa liberdade de andar na rua. Era outro mundo, né? A gente saía na rua, ia nas rádios, né? Ia nas TVs, tudo, fazia os compromissos e saía tudo a pé por aqui pelo centro, passeando nos restaurantes. Tinha sede, tinha essas coisas, tinha tudo, mas era tudo muito gostoso, muito pacífico, muito bom, né? E tal. Então os anos 90 foram 10 anos assim, de muito prazer de fazer, de muita cultura, muito teatro, muito show, muito artista na rua, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Divinópolis foi muito agitada. E isso, assim, eu puxando os meus exemplos, outros também estavam fazendo outras coisas. Então, eu também ajudava em muitos projetos, muitas pessoas queriam fazer, auxiliava e tal, empurrava, dava oportunidade para um, lançava o outro, sabe, e tal. Então, foram anos dourados, sabe? Não foram os anos 60, mas foram dourados. Entendeu? O mundo
O mundo é uma constante mutação, evidentemente, e a gente fica sem dúvida com saudade, né, desses, como você batizou aí, como a televisão já havia feito, anos dourados. Nossa, esse aniversário de 15 anos da SLAP marcou muita coisa, sabe? No camarim, a gente tem até uma foto aí da Paula Toller no camarim, tudo com o Mazinho, que começou a ser meu assistente de camarim. A gente começou, tudo, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. A gente começou tudo nessa década a colocar as coisas, a criar um camarim mais sofisticado, a transportes, a equipamentos, a locais, a produção. Produção é isso, Garcia, é produzir, criar aparatos, criar o espetáculo, sabe? Para que os artistas que têm o talento, com esses recursos, ampliarem sua arte, né, e fazer ela acontecer. E parabéns a você e aqueles que dividiram com você essa glória de criar um novo mundo que foi o mundo da produção, não é? Ô, Júlio, muito obrigado. Ainda faremos mais 1 ou 2 programas aí, sem dúvida. Porque agora a gente entrar no ano mais interessante, assim, com muita coisa, que foi a Festa da Cerveja, a mudança da Festa da Cerveja, né? E a criação do Festival de Verão de Salvador, as turnês na Europa, e tem muita coisa aí pela frente aí para poder falar, né? Gente da gente!